Bom, nós vamos comentar um pouco sobre teoria do valor, né? Que vai ser baseada num conceito mais material, né? Em que Marx trabalhou bastante. A gente vai fazer algumas contemporizações sobre Locke e Adam Smith, que são os liberais. E vamos começar. Então, maiores detalhes, é claro, que é ler o Capital, né? Principalmente o capítulo 1 aí. E ver também as exposições do vídeo do Gustavo Machado, que chama Orientação Marxista, que ele trata, tem dois vídeos, Teoria de Valor e capítulo 1 do Capital, livro 1. Você vai conseguir, tem várias partes aqui, foram tiradas dele, uma qualidade de interpretação superior até dessa apresentação, que é mais simples. Bom, a primeira coisa, a gente começa com uma frase do capítulo 1 do livro 1, que é interessante, que é o cerne, né, de todo o livro 1 do Capital, em que ele estabelece que a mercadoria ela é a célula básica da sociedade, do modo de produção capitalista. Então vamos ler. A riqueza das sociedades, em que domina o modo de produção capitalista, aparece como uma imensa coleção de mercadorias, e a mercadoria individual como sua forma elementar. Nossa investigação começa, portanto, com a análise da mercadoria. Olha que interessante. Então ele faz a parte basilar de todo o nosso sistema de troca, de relações sociais, de até relações de fetiche, né, em relação com essa estrutura elementar que é a mercadoria, né? E o mundo definido como uma imensa coleção de mercadorias, o mundo no sistema de produção capitalista. Então o valor tem uma frase básica, né, que do nada nada advém, a riqueza não é produzida do nada. Então o que acontece? Qual que é a diferença entre Marx e Smith e Ricardo, contemporizando Locke, né? Smith e Locke anterior, filósofo inglês, ele já tinha análise que a sociedade, que a geração de riqueza da sociedade, ela já era baseada, né, no trabalho, né? Que o trabalho ele teria capacidade de aumentar a riqueza da sociedade. Smith trabalha isso muito bem, né, no livro Riqueza das Nações, e Ricardo também, que faz uma sucessão do próprio Smith, né, com maiores detalhes. Só que qual que é a diferença basilar entre Smith, Ricardo e o Marx? Smith e Ricardo admitem, né, que o trabalho, a terra e um mecanismo de juros, de capital, podem significar e podem contribuir para o aumento da riqueza do país. O que Marx faz de diferença em relação ao Smith, principalmente, né? Ele vem aqui, ó, e o Ricardo, ele tira a terra e os juros e admite a proposta que somente o trabalho ele tem a capacidade de produzir valor ou mais valor, ou a exploração do trabalho, né? Tem essa capacidade. Por quê? Na visão dele, a terra parada sem ninguém cultivar também não tem capacidade inerente de se produzir riqueza, e muito menos os juros. Os juros, se ele não for aplicado dentro de uma estrutura de capitais, ele vai ficar parado lá e ele não tem a capacidade de multiplicar-se, né? Não tem a capacidade de se reproduzir. Bom, então tem a afirmação do Marx, né, que quem produz a riqueza são apenas os trabalhadores pelo trabalho. Nem todas as atividades humanas produzem valor e riqueza, mas toda riqueza advém da atividade humana do trabalho. Aqui a gente faz duas composições e duas diferenças entre trabalho socialmente produtivo e o trabalho socialmente improdutivo. Isso aqui não é nenhuma reserva de valor ético, né? Mas nessas duas classificações, elas têm uma contribuição importante para dividir, né, entre as estruturas que você pode trabalhar sendo um processo de geração de valor produtivo, que está alocado principalmente na atividade primária e secundária, ou exclusivamente na primária e secundária, né, agricultura, sistemas de produção de agricultura e da indústria, né, e também você tem o trabalho socialmente improdutivo, que é a prestação de serviços, né, que é o setor terciário, cortar cabelo, dar aula, que ele é importante para os sistemas de capitais, né, para o sistema de capitalismo, e necessários. Não é uma questão ética, né, mas ele não tem capacidade, né, de gerar valor, ele se apropria do valor das riquezas produzidas anteriormente. Então aqui a gente vai para a imprevisibilidade dos processos de formação de preço, né, isso aqui é uma teoria
bem interessante, que é quase impossível você ter uma equação, uma estruturação de o que vai ser o valor de alguma substância, alguma mercadoria. Na realidade, são as relações sociais que definem essa compatibilização. Vamos pensar um pouquinho. Não tem como a gente comparar fielmente, né, que isso vai custar aquilo, ou que isso vai ser a representação social daquilo, né? E para isso a gente tem três tipos de capitais, né, que são analisados, né? O capital dinheiro, em que expressa mercadorias que já foram vendidas, o capital produtivo, né, que são mercadorias no processo de produção ou transformação, e o capital mercadoria, que foram produzidas, já passaram pelo processo produtivo, estão aptas à venda. E vamos analisar um pouquinho agora o processo de troca, né? Quando que uma mercadoria M1 pode ser relacionada ou trocada com a mercadoria M2, sendo que elas apareçam qualitativamente diferentes com relação ao valor de uso. O valor de uso é tudo que você tem necessidade. Tipo assim, você precisa de comer para sobreviver. Comer trigo, então ela tem valor de uso, né? Água tem valor de uso. Então, qual que é a diferença, né? Qual que é a grande pergunta? Como é possível equalizar essa estrutura, né? Qual é o valor de troca, né? Como é que a gente consegue fazer essa comparação? E a gente usa peso, pode ser por composição química. Como que a gente vai calcular esses equivalentes? Isso é uma dificuldade imensa, né? Que no livro ele traz com bastante detalhes, né? Quando ele tenta fazer estabeleções entre linho e outras mercadorias, né? Outras equalizações, mas a gente tem que pensar que não existe uma fórmula geral para a determinação dessas estruturas. O primeiro tipo que ele trabalha no livro, no capítulo 1, que é a troca simples, né? Que é o valor equivalente, em que o valor de uso e o valor de troca das referências para dois agentes se equalizam, né? Então aqui o Shrek ele vai trocar um pedaço de linha em relação ao pão do Senhor Incrível e vai fazer essa troca de equivalentes e todo mundo vai conseguir equalizar essa estrutura, né? A gente tem que pensar um pouquinho também, gente, que sempre houve sistemas de troca, sistemas de produção, tá? Tanto no sistema antigo, feudal, no mercantilismo, né? O sistema produtivo de trocas, ele não é exclusivo, né, do sistema de capitalista, né? A diferença é que na época antiga, isso é um fator histórico, antigamente se trocava-se o excedente, né? Ninguém fazia qual que é a grande diferencial dessa estrutura do capitalismo. As pessoas investem, né? A gente vai ver mais para frente, né? Ou vocês vão estudar que as pessoas investem na realidade para a produção do produto. Ele adianta capital para uma produção de um produto que ele já não vai usar. Na verdade, ele está dentro do objetivo somente de fazer as trocas e a venda. Essa é a diferença real. Então, a discussão real, a gente já vai adiantar um pouquinho, vai colocar uma forma dinheiro nessa estrutura para a gente explicar um pouco essas relações aqui, né? E a gente vai mudar um pouquinho agora. Agora o Shrek ele tem um pouco de dinheiro, o Senhor Incrível ele tem um pão, né? Dentro dessa composição, é importante a gente ter mais uma categoria de definição, que é o trabalho abstrato, né? Que não é o trabalho útil e concreto, mas o trabalho que tem como base o dispêndio genérico de músculos, energia, cérebro. É a forma como este trabalho é socialmente igualado. Então, essa ideia, né, da equalização de uma mercadoria ou de um processo produtivo em relação ao outro é pela utilização da forma de valor do trabalho abstrato, né, que é o que consegue equiparar essas duas funções. Então aqui vamos só explicar esse modo inicial. Então o Shrek ele tem o dinheiro e o Senhor Incrível ele tem o pão. A gente faz as relações de troca, né, faz o câmbio. O Senhor Incrível então ele troca a mercadoria por dinheiro e o Shrek ele troca um dinheiro que ele tinha anteriormente por mercadoria, né? Fez a equalização de troca. Esse dinheiro do Senhor Incrível, ele pode recircular e reentrar no sistema de produção, olha que interessante. Aí vira uma distribuição dinheiro, mercadoria, dinheiro ali. Então ele adianta o sistema de capital produtivo para produzir mais pão e sobra mais um equivalente, que é o D'. O D', ele sempre tem uma atribuição de ser um valor a mais do que o anterior, né? E aí ele já está estabelecido o sistema de reprodução do capitalismo para o Senhor Incrível.
Mas vamos dar uma olhada no Shrek, que não tem os meios de produção, que é uma das discussões grandes do Marx, né? Ele vai comer o pão e o que acontece? Ele não tem mais nada, né? Aí ele tem que entrar dentro do sistema de produção capitalista, né, vendendo a sua força de trabalho como mercadoria, beleza? Para executar dentro do primário e secundário, né, que é a produção maior de valor, né? E ele vai entrar dentro desse sistema de mercado secundário com a mercadoria que ele tem para oferecer, que é somente as forças de trabalho, os músculos, o cérebro, etc. e tal. E tem um fator interessante que vai ser trabalhado mais à frente, que é esse cifrãozinho menor, em que ele não vai se excluir, ele vai ficar o quê? Dentro de um processo de circulação em que se valorizando, se replicando, né? Como se fosse um filhote ali, ele vai se replicando. Essa é a estrutura básica dessa parte 1 que a gente está trabalhando.